A nossa aula de História do nono ano hoje é do capítulo 1, a Proclamação da República e seus desdobramentos. Esse capítulo ele inicia mostrando essa imagem, que é uma charge de Ângelo Agostini, e abaixo dela tem alguns questionamentos que diz assim: o que está acontecendo na cena? Você conhece o personagem que está sendo empurrado? Sabe quem está empurrando? Então, essa imagem representa a queda de Dom Pedro II do trono, que é uma ação, decisiva do Major Benjamin Constant, que é um líder da juventude militar. Mais à frente a gente vai ver quem foi Benjamin Constant. No que diz respeito ao processo que conduziu a República, foi na segunda metade do século XIX que ocorreu esse processo histórico que conduziu à implantação da República no Brasil. E, bom, o que é esse governo republicano, né? A República ela é uma forma de governo em que o presidente ele é eleito pelos cidadãos. Então, há uma votação, para que se tenha um presidente. E essa ideia de república ela não é uma coisa nova aqui no Brasil. Antes e depois da independência do território brasileiro, ele foi palco de várias rebeliões. A exemplo disso, a gente teve, a rebelião de Cabanagem, teve a rebelião de Grão-Pará, da Farroupilha, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, que vocês estudaram, todas essas rebeliões ano passado, no 8º ano. E a monarquia, só que a monarquia ela conseguiu reprimir todos esses movimentos, graças principalmente aos recursos que eles obtinham, pela exportação do café, que nesse período havia uma grande exportação e se tinha muito lucro com isso. No segundo reinado, havia apenas dois partidos, que era o Partido Liberal e o Partido Conservador, e eles controlavam, todo o poder, e a maioria da população ela continuava excluída do direito à cidadania. Então, com isso, vai surgir nesse espaço, político, surge um novo grupo que é formado por fazendeiros do Oeste Paulista e por profissionais liberais, que são advogados, médicos, professores, engenheiros, jornalistas, e eles lançam em 1870 o Manifesto Republicano, que esse manifesto ele defende o federalismo e a república. Nesse manifesto eles afirmam, somos da América e queremos ser americanos, ou seja, eles falavam, que eram favoráveis a que o Brasil adotasse a república, assim como os demais países da América já tinham adotado, essa forma de governo. Então, esse manifesto ele inspirou o surgimento de diversos jornais, clubes e partidos republicanos, e 3 anos depois de ter lançado esse manifesto, surge o Partido Republicano Paulista, que tem a sigla PRP. Na imagem aí abaixo, a gente vê a reunião na qual foi fundado esse Partido Republicano Paulista em 1873. Então, o movimento republicano dessa época, ele estava dividido em 3 grupos. Quais eram esses grupos, O primeiro grupo, ele era liderado pelo jornalista Quintino Bocaiúva, que ele propunha, chegar à república por meio de uma eleição. Então, ele pensava em se candidatar e ganhar essa eleição.
O segundo grupo era liderado pelo advogado Antônio da Silva Jardim. Ele defendia a passagem para a República por meio de movimentos populares, então era assim que ele pensava, né, chegar ao poder. E o terceiro grupo era formado pelo Major Benjamin Constante, que ele era um importante líder militar que defendia a instalação da República com um governo forte. E durante esse processo que conduziu a República no Brasil, surgiu, né, duas questões que envolveu a igreja e o exército, né? Nesse período a igreja e o exército, eles meio que entraram em um conflito, eles não estavam conseguindo se entender, e isso contribuiu para acelerar a queda do império. Então, no que se diz respeito à questão religiosa, a Constituição de 1824, o imperador ele passou a controlar a igreja por meio do beneplácito e do padroado. Então, esse beneplácito era um direito, né, que o imperador ele tinha de aprovar ou não as bulas do Papa em terras brasileiras. Então, o que era essas bulas, né? Essas bulas papal eram uma carta expedida pelo Papa contendo orientações aos católicos. Então, essa orientação do Papa, ela só entraria em vigor no Brasil se tivesse o consentimento do imperador, porque o imperador, depois, né, da Constituição de 1824, qualquer carta, qualquer indicação do Papa, o imperador tinha que aceitar. Então, acima do Papa estava o imperador. Então, tinha que haver um consenso, né, entre eles dois. E o padroado era o direito, né, que o imperador ele tinha de nomear os bispos. Então, quem nomeava os bispos não era mais o Papa, era o imperador. E estes, além de serem nomeados, eles também eram remunerados pelo governo como qualquer outro funcionário. Então, né, os bispos, eles eram nomeados pelo imperador e eles também recebiam um salário como qualquer outro funcionário. Então, como o imperador era quem pagava, então ele era quem mandava, né, nesses bispos. Já em 1864, o Papa Pio IX ele proibiu os católicos de fazerem parte da maçonaria. Dom Pedro II ele não aceitou essa decisão do Papa, pois ele mantinha uma relação estreita com a maçonaria, e o pai de Dom Pedro II, que foi Dom Pedro I, ele havia alcançado, né, um posto máximo nessa organização. Então, Dom Pedro I ele fez parte da maçonaria e ele era um importante participante, né, dessa organização. Então, por isso, Dom Pedro II ele não aceitou quando o Papa proibiu, né, dos católicos, dos maçons fazerem parte da Igreja Católica. E mesmo Dom Pedro não tendo aceitado, né, essa proibição do Papa Pio, houve alguns bispos, como o de Olinda, Dom Vital de Oliveira e o bispo de Belém do Pará, Dom Antônio Macedo Costa, eles optaram por obedecer à decisão do Papa e exigiam que as irmandades religiosas expulsassem, né, esses membros maçons dos grupos religiosos. A gente pode observar nessa imagem aqui, que mostra, né, nessa caricatura da época do bispo Dom Vital, ele mostra, né, que tem um padre tentando realizar o casamento de um maçom
em uma igreja católica, e tem o Papa, né, ele está tentando impedir que o padre realize esse casamento. Então, com isso a gente percebe, né, esse grau de proibição, porque eles não queriam mais que os maçons fizessem parte, né, do grupo religioso. E quem eram esses maçons? A sociedade maçom era uma sociedade secreta, ele era aberta apenas aos homens, de todas as religiões, não importava qual era a religião, mas esse era um grupo que proibia, né, a entrada de mulheres. Mulheres não eram aceitas. E o conteúdo, né, dessa irmandade era totalmente secreta. Quem fazia parte desse grupo dos maçons não poderiam se identificar como maçom e nem passar para outras pessoas o conteúdo dos encontros deles. Então, Dom Pedro ele não reagiu bem quando esses bispos, né, o bispo Dom Vital, como o bispo de Belém, aceitaram essa imposição do Papa de não aceitar os maçons, e Dom Pedro ele julgou esses dois bispos e acabou prendendo eles, né, condenou a uma prisão de 4 anos por eles ter se recusado a aceitar a decisão de Dom Pedro II de manter, né, os maçons fazendo parte dos grupos religiosos. Da Igreja Católica. E aproveitando, né, toda essa confusão que estava acontecendo entre o Papa e Dom Pedro II, os republicanos eles aproveitaram para manchar a imagem do imperador. Por meio de comícios e de jornais, eles passaram a acusar Dom Pedro II de se intrometer, né, em assuntos particulares que era da igreja e de não dar liberdade religiosa aos brasileiros. E esse fato ele acabou contribuindo para o enfraquecimento da monarquia. E em 1880, o movimento republicano ele ganha mais força ainda. E aí a questão militar ela acaba acelerando ainda mais o processo que conduziu à república, né? A queda da monarquia e a implantação da república aqui no Brasil. Na imagem aqui abaixo a gente vê, né, uma representação de como se deu a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Então, o que foi essa questão militar? Então, essa questão militar, esse foi o nome dado, né, a uma série de conflitos que aconteceu entre o exército e o império. Então, essa foi a principal razão, né, desses conflitos, a principal razão desses conflitos entre os militares e a monarquia foi a punição de 2 oficiais do exército, o tenente-coronel Sena Madureira e o coronel Cunha Matos. Esses oficiais eles foram punidos por defender casos de corrupção, por denunciar casos de corrupção pela imprensa e por se manifestar publicamente a favor da abolição. Eles queriam a abolição e queriam, né, a proclamação da República. E no dia 9 de novembro de 1889, o Major Constante ele discursou no clube militar pedindo, né, poderes para mudar a situação dos militares. E ele acabou que recebeu total apoio da mocidade militar que ali estava presente.
Esse daqui da imagem que é Benjamin Constant é aquele mesmo da primeira imagem, né, que está empurrando o imperador Dom Pedro II do trono. Então é ele, né, que dá esse primeiro passo para que aconteça a proclamação da República. E essa mocidade militar, ela era formada por jovens que eram menor de 30 anos e que também possuía uma educação superior e também valorizava o estudo das ciências exatas. Benjamin Constant, ele, ele era um professor de matemática bem respeitado e muito querido, né, pelos seus alunos da escola militar. Por isso que ele teve esse grande apoio quando se deu início, né, essa discussão para que pudesse haver essa mudança